sabendo que rolou o seminário sobre a saúde ambiental da Baía de Guanabara e dos povos da subbacia do Canal do Cunha? Vem que a gente te conta. Então, só para contextualizar aqui para todo mundo, o seminário ele tem por objetivo construir e propor políticas públicas prioritárias para esse território em articulação com os princípios do Sistema Único de Saúde, para buscar reverter o atual quadro de múltiplas desigualdades socioambiental, sanitária, habitacional, alimentar e climática, o que se dará através do diálogo e mobilização das comunidades pesqueiras indígenas em contexto urbano, movimentos sociais e pesquisadores e debates com o público. E que a gente tenha um ótimo dia de evento, pessoal. Bom dia, gente. Então, queremos agradecer a presença de todos e todas, pedir desculpa aí por eventuais contratempos, né? Dizer que o Movimento Bahia Viva é uma honra a gente estar aqui nesse espaço, agradecer à Escola Politécnica Joaquim Venâncio e aos nossos parceiros, né? E nós temos hoje uma jornada que tem um objetivo. Um dos objetivos aqui desse processo, nós estamos fazendo uma entrega do projeto de saúde dos pescadores, né, das comunidades tradicionais do Canal do Cunha, coordenada aqui pelo Plano Integrado de Saúde das Favelas aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós vamos aprofundar o resultado de uma pesquisa que nós fizemos em relação à saúde ambiental da Bahia, a relação com a saúde coletiva e com a justiça climática, né? E estamos dentro de um processo, isso aqui eu acho que é a 15ª ou 16º encontro que a gente realiza, Felipe, Andréia, Valcler, Richarles e amigos, num período de cerca de 2 anos, que nós chamamos de Conferência Participativa da Baía de Guanabara. O que é isso? E por que isso surgiu? O que acontece, gente, é que desde a década 90, né, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, muitos aqui já ouviram falar, né? Ele começou em 95, março de 95. E até hoje, por incrível que pareça, as principais obras, elas não foram concluídas ou não operam. Um exemplo é aqui do lado, a estação de tratamento de esgoto da Alegria, né? Que opera talvez 10, 12, 15% é o que ela trata. Ela foi projetada para tratar 5 mil litros de esgoto por segundo. O esgoto de 1.200.000 pessoas aqui da Zona Norte. 1995. Quantas décadas, gente? 30 anos, entre outras coisas. Hoje, coincidentemente, é o aniversário do Elmo Amador, geógrafo, professor da UFRJ. Todo mundo está dizendo, Richard, você acha que não é possível que vocês só souberam há 2 dias. É verdade, gente. Nós tentamos fazer esse evento aqui já há alguns meses. Está difícil encontrar espaço na Fiocruz. A Fiocruz está bombando, cheio de projetos, iniciativas, muitas articulações. Os colegas aqui vão falar um pouco. E coincidiu do seminário ser hoje. Há 2 dias atrás, Denise Amador, filha do Elmo, ligou e falou: pô, Sérgio, que bom vocês estão homenageando o Elmo. Eu falei: não, sempre homenageando, porque é o aniversário dele. Eu falei: poxa, então, como não existe coincidência na vida, né? São processos históricos, né? Então, já nesse período aí, uma das críticas que era feita pelo Bahia Viva, outras organizações, o Elmo tinha um questionamento muito forte sobre isso, é que está se discutindo despoluição, entre aspas, de Baía de Guanabara, sem a participação das pessoas. Muda governo, troca governo, lança-se programas. Agora, tinha um que era Bahia Reinventada, agora é Bahia Azul. Bahia Azul, né? Guanabara Azul.
Eu já fiz um trabalho sobre isso. Esse programa da década de 90 para cá já teve uns 6 a 8 nomes. Eu tomara que as coisas aconteçam. A nossa perspectiva é que o que pode reverter a grave crise ambiental que a Bahia vive, e também é uma crise sanitária, é uma crise de saúde coletiva, né? É a participação das pessoas e uma aliança, gente. E aí eu quero falar isso aqui para os pescadores, em especial, e para os companheiros que estão aqui, que são de movimentos sociais. Não existe mudança, força política, sem um campo de aliança. Nós temos que estabelecer um campo de aliança. E, a meu ver, e é a posição do Bahia Viva, esse campo de aliança deve se dar com as universidades públicas, com as instituições científicas. Está aqui representada a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no ambiente da Fundação Oswaldo Cruz. Tem pesquisadores aqui que são de outras instituições. Nós temos que ter um campo de aliança. Porque, de um lado, nós temos o capital devorando tudo. Vocês viram o que aconteceu agora no Congresso? PL da devastação, o presidente Lula fez 60 e poucos vetos para tentar salvar um pouco. Mas a situação está complicada. Cerrado, Caatinga, o agronegócio avançando, uma série de questões nós estamos colocando. Os mega empreendimentos, nós soubemos agora, terça-feira, né, André? Uma notícia terrível. O Superior Tribunal de Justiça liberou a construção daquele resort em Maricá para destruir 80% da restinga, uma das restingas de maior biodiversidade, não só do Brasil e do mundo. Um projeto imobiliário, 80% da restinga, aquela APA, Richard, foi criada em 84, no governo Brizola, por influência do Darcy Ribeiro, que amava Maricá, e o movimento ambiental, que em plena ditadura militar já estava ali. Aquele resort espanhol, se for construído, vai expulsar uma comunidade pesqueira, Zacaria, que está lá há mais de 200 anos. Os guaranis lá da Mata Verde Bonita. Ou seja, coisas absurdas. Aqui no Rio de Janeiro. Vocês imaginam no rincões do Brasil. Eu sei que vocês aqui, eu estou falando para pessoas que sabem o que está acontecendo. Então nós temos um modelo de desenvolvimento que, sinceramente, não é muito favorável à saúde pública e à saúde ambiental. E muito menos à justiça climática. Então, o que fazer diante disso? No meu entendimento Bahia Viva, que nós temos que constituir um campo de aliança, que passa pelas comunidades tradicionais, que passa pelos movimentos e passa por uma articulação maior, mais profunda com as universidades, com instituições científicas. Então, não vou me estender, só quero lançar aqui uma proposta, viu, gente? Nós vamos, ao final do encontro aqui, aprovar um documento com as nossas... um roteiro para a gente continuar lutando, porque cada um aqui atua no seu território. Mas nós temos que ter uma visão mais estratégica, né? Pensando médio e longo prazo. Então, a proposta que a gente quer trazer aqui hoje, nós já conversamos um pouco nos bastidores também, é que avance uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, gente, para a gente criar um programa para a saúde dos povos das águas, dos povos tradicionais. E aí, a meu ver, isso não deve se limitar à Baía de Guanabara, porque o que está acontecendo na Baía de Sepetiba é uma questão muito complicada. Todas aquelas praias da Zona Oeste, o assoreamento, você anda 1 quilômetro na lama, parecido com o que acontece aqui no Canal do Cunha, em Tubiacanga, trecho de São Gonçalo. A expansão do pré-sal está se dando exatamente para aquela região, né? Agora esse campo aqui, a bacia de Santos está entrando em declínio, que é um declínio que vai demorar décadas, e agora está a expansão para a bacia de Santos. Então, com muitos problemas, muitos impactos, vazamentos de óleo consecutivos. Entrem nas redes sociais do Bahia Viva, vocês vão ver que a gente publica os vídeos que os pescadores fazem, né? Então, aquela região, Itaguaí, Mangaratiba, em direção a Angra, nós estamos com muitos problemas. As praias do centro de Angra, que é uma cidade histórica, patrimônio da humanidade, tudo impróprio ao banho, gente. Onde é que isso vai parar? Então, a nossa ideia é que a gente avance aqui, Valcléia, companheiros, Felipe, para construir um programa. Qual a ideia?
a gente aproveitar essa experiência, essa sabedoria coletiva que está aqui, delinear um programa e buscar recursos para executar isso. Nós estamos tendo questões aqui, por exemplo, a questão do chorume, dos lixões. A Bahia está recebendo 1 bilhão de litros de chorume por ano. Gramacho, Itaoca, Bongaba, etc. e tal. Lixo plástico. A Bahia recebe, segundo o INEA, 90 toneladas de lixo por dia. Nós temos relatos aí, microplástico até no leite materno, no peixe, etc. e tal. Alguns pesquisadores que estão analisando aqui os caranguejos em alguns trechos da Baía de Guanabara estão assustados. Por exemplo, aquela região de Caxias, Tubiacanga, Ilha do Governador, problema de contaminação do pescado e dos caranguejos, que é parte da alimentação, segurança alimentar dessas pessoas. E muitas vezes você está no restaurante e está consumindo isso. Mas como é que é isso? É proibir a cata de caranguejo? Não. Agora, nós temos que ter uma atenção, isso é uma questão de saúde pública, de saúde ambiental, mas de saúde pública. Nós temos que talvez ter transição, ter alguma forma de remunerar os caranguejeiros, para que eles possam até recuperar a Bahia. Os pescadores vão falar aqui. Saneamento, eu já falei. 6 grandes estações que começaram a ser construídas na década de 90 pelo PDBG, até hoje não tratam esgoto. A que trata mais é o Caju, não chega a 20%, aqui é a Alegria. O problema, como é que é isso? Agora, a cidade foi privatizada. As concessionárias dizem que elas não têm responsabilidade, Richard, de concluir as obras do programa de despoluição. Como é que é isso? Como é que o BNDES financiou 28 bilhões para as concessionárias e elas não vão concluir as obras de saneamento? Alguma coisa está errada. Vocês não acham, não? Alguma coisa, a meu ver, está errada. Então, nós temos uma agenda para construir e consideramos que essa agenda, ela, se houver interesse da Fundação Oswaldo Cruz e da UFRJ, nós gostaríamos de construir isso junto. Lógico, com outras universidades e tudo mais, mas nós estamos aqui nesse território, esse é um dos territórios mais sacrificados, e é aqui que a gente quer tocar essa bola. Fonte de recursos para isso. Nós temos vários ministérios. Ministério da Pesca e Agricultura, daqui a pouco vocês vão ouvir dos pescadores o que eles acham. No estado do Rio de Janeiro, sinceramente, não funciona. Eu posso até estar errado. Eu não sou pescador, então sou suspeito de falar. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos organismos internacionais. Obrigado, gente. Desculpa me estender. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Sempre fazer esse ajuste aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer Sérgio aí pelo convite, cumprimentar Richard, Andréia, Felipe, né? Acabei de conhecer agora, mas sempre o UFRJ é uma grande parceira da gente em várias ações e eu acho que essa é mais uma dessas parcerias que acho que quanto mais a ponte do saber virar ser de verdade mesmo, né? Fazer essa ligação aí, eu acho que a ponte da gente está cada vez mais estabelecida, inclusive no plano integral de favelas, mas mando um abraço lá para o Roberto Medonha, meu companheiro de universidade na UF, na UFRJ, mas a gente se conheceu lá atrás e temos uma amizade aí nessa trajetória aí toda do UFRJ, né? Roberto Medonha. Bom, primeiro eu queria fazer uma coisa que eu pedi para projetar uma coisa aqui, duas fotozinhas, né? Que se vocês olharem lá em cima, está o castelo da Fiocruz lá, o castelo comunista, tá? E aqui você tinha a Baía de Guanabara, e aqui você pode ver que tem barcos e tal, pessoas, pescadoras e tal, isso é lá no começo do século passado. Pode projetar outra, por favor? A outra foto. Aí nessa foto aqui já é o castelo praticamente construído aqui. Inclusive eu sugeri para algumas pessoas fazerem uma visita lá, porque acho que eu comecei a conversar com algumas pessoas ali, e tem gente que nem conhece o campus que é um patrimônio nosso do povo brasileiro, né? E aqui vocês podem ver lá ao fundo a Baía de Guanabara, né?
A Fiocruz foi construída na beira da Baía de Guanabara. Provavelmente essa bacia aqui, que provavelmente não, né? Ela devia estar limpa, né? E desaguava ali, e nós somos efetivamente desse território, dessa bacia daqui local. Quer dizer, queiramos ou não, pode ter até alguém que entra aqui, algum dirigente, que diga, não tem nada a ver com isso. Não tem jeito. Essa é o nosso local de moradia, de trabalho, de existência, né? E na nossa visão, é muito importante que isso seja resgatado a todo momento, porque, na verdade, a pressão por nos colocar, e aí não é só a Fiocruz, estou dando o exemplo da Fiocruz, que eu acho que é a obviedade, né? É uma coisa óbvia, né? Mas outros, a UFRJ também, né? Foi construída em cima de quantas ilhas eram? 18 ilhas, sei lá, uma coisa assim, né? 18 ilhas, né? 8 ilhas, né? 8 ilhas e tal, uma terra, ou seja, nós fazemos parte desse processo de habitação dessa baía e dessa bacia em especial. Então nós temos a obrigação de olhar para trás e ver como que a gente ficou convivendo tanto tempo com essa degradação. Eu acho que essa é a reflexão central que a gente precisa fazer. Nós convivemos, podemos não ter contribuído, nem sei, não vou aqui agora fazer nenhuma acusação, podemos não ter contribuído com ela, mas efetivamente nós convivemos, nós assistimos à degradação e continuamos assistindo. E nós achamos que, e aí eu posso falar isso em nome do presidente Mário, que não está aqui, por conta de outros compromissos e tal, em nome da presidência da Fiocruz, que a gente quer resgatar o compromisso de reversão dessa história, né? De recuperação dessa bacia, de recuperação dessa Baía, que tem uma série de dados. Ontem André me passou uma série de informações sobre os projetos que estão circundando aqui. Então eu acho que essa é a primeira coisa, que eu acho que é um compromisso nosso, que está estabelecido pela história, não está estabelecido pelo dirigente que está aqui, que eu posso estar aqui, depois não vou estar mais e tal, mas é pela história, e isso precisa ser cobrado dos governos, precisa ser cobrado das instituições, que isso se dê de forma efetiva. Mas então pode deixar a foto lá, eu te agradeço muito porque foi tudo feito aqui, as pressas aqui, que eu lembro, na hora que eu estava ali conversando ali fora com os colegas da gente de Copacabana, me deu essa ideia de projetar essas imagens, porque acho que isso materializa muito. Bom, isso é a primeira coisa que eu queria falar. Eu não vou gastar muito tempo, mas eu queria falar de uma segunda coisa, que foi a conversa que tivemos ali agora com os companheiros, né? Eles falaram que era de Copacabana, eu falei, pô, cansei de comer ostra ali em Copacabana, no final de Copacabana, né, e tal, de manhã, ia caminhar para morar em Copacabana e tal. Aí eles começaram a me contar da luta que é manter aquele espaço ali dos pescadores. A luta contra poder econômico, hotel, políticos, própria prefeitura, né? Ou seja, é uma luta cotidiana. E aí nós começamos a conversar, porque eu vim ontem, literalmente ontem, estava lá na terça-feira, mais um dia inteiro em Paraty, no projeto que nós temos lá do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis em Paraty, assinando um termo de cooperação. Aí é bom para a gente tem que aproveitar isso quando está em lugares de gestão, né? Passar para as pessoas um pouco do que é a experiência de um lado para outro. Eu estava em Paraty, nesse projeto da gente lá, que na verdade foi o primeiro congresso do Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina, né? Então reúne 7 municípios, pessoas que são ligadas às populações tradicionais, né? Caiçaras, quilombolas, indígenas, né? Ou seja, que estão fazendo um trabalho lá fantástico de defesa do território. Inclusive, já digo aqui, né? Elegeram um vereador lá, que é presidente da Câmara agora lá. Muito bem votado. Vaguinho de São Gonçalo, que é um caiçara que está lá lutando e foi eleito numa lógica de uma coalizão dos povos tradicionais, que todos direcionaram o voto para ele ser eleito, e hoje é presidente da Câmara, né? Então a gente estava falando sobre isso. Por que eu estou dizendo? Eu fui para lá, além de participar um pouco do evento, a gente pôde conversar um pouco com as pessoas lá, assinar um termo de cooperação com a Secretaria de Patrimônio da União, para a gente desenvolver uma coisa que são os termos de autorização de uso sustentável, né? Que aí, quando eu falei, né, como é que é seu nome mesmo?
Manuel. Oi? Manuel. Manuel e o... Hélio. Manuel e Hélio. A gente estava falando ali, poxa, isso pode ser uma ferramenta muito legal para a gente. Por quê? Essa ideia do termo de autorização de uso sustentável, ela inclui as terras e inclui as águas. E isso foi resultado de uma luta dos moradores, dos habitantes, dos tradicionais, dos caiçaras, da Ilha do Pelados, lá em São Gonçalo, que brigavam contra o poder econômico porque queriam dominar. Ela tem uma vendinha lá, uma barraquinha lá, que hoje faz parte do circuito de turismo de base comunitária daquela região, e batalhou para assinar um TAUS naquela região para poder continuar pescando, nada demais, né? Isso que a gente estava falando, né? Nada demais, só continuar pescando, só continuar vivendo, era a única coisa que as pessoas queriam. E agora a gente vai espalhar isso para outras, vamos tentar chegar nessa meta de outras 50 comunidades naquela região. Eu acho que essas experiências, elas devem, a gente como Fiocruz, aí Patrícia, vice-presidente adjunta que está aqui, estou falando conosco, com nossa equipe, Andréia, né? Nós da Fundação Oswaldo Cruz, da UFRJ, eu acho que a gente tem que colaborar para acelerar esses processos. Fazer com que esses processos, que a gente vê uma experiência no lugar, contava para eles também da experiência que nós estamos tendo lá na Bahia de Todos os Santos, lá na Ilha de Maré, que também elegeu uma vereadora lá, o Vaguinho do PT, ela do PSOL, mas elegeu uma marisqueira, que é a Eliette Paraguaçu, uma mulher negra, marisqueira lá, eleita vereadora, que está lá trabalhando, e nós estamos lá buscando recursos com a Companhia Docas para fazer um trabalho também de avaliação ambiental e avaliação de saúde nessa localidade. Eu acho que a gente tem a obrigação de tentar fazer com que experiências de um lugar possam ser reaplicadas em outros. Eu acho que isso que tem muito valor, a ideia do plano integrado de saúde nas favelas também, no sentido da gente acelerar o processo, porque o tal ponto de não retorno, que é o que se chama a tal da mudança climática, né, que está acontecendo, que não vai dar mais para voltar atrás, vai ter que ir para Marte. Aí só um cara, né, que o Lula sempre fala isso, né, o presidente Lula sempre fala isso, a casa é uma só, não adianta a gente achar que vai melhorar aqui a bacia e não vai, e Angra dos Reis vai ficar pior, joga tudo para lá, quer dizer, não adianta não, tem que mudar o modelo econômico, tem que mudar radicalmente o modo de exploração da biodiversidade, tem que ser um modo sustentável, alguns dizem que nem isso dá, né? Então, é importante que nós façamos coisas antes de chegar nesse tal ponto de não retorno, quando não der mais que a gente tem que ir para Marte, né? Eu, pelo menos, acho que eu não tenho idade para isso. Vai ter foguete para Marte. Vizinho do Trump e do Elon Musk, tô fora. Tô fora. Vizinho do Trump e Elon Musk não precisamos. Então, quer dizer, eu acho, gente, que quero parabenizar muito. Então, contei essas duas historinhas aí, né, daqui da Fiocruz e dessas experiências que a gente está tendo. Podia contar várias outras, né? Que a gente tem tentado trabalhar em nível nacional com essa perspectiva, para dizer o seguinte, quero parabenizar muito vocês estarem fazendo esse evento aqui, porque acho que isso é demonstração de resistência, aquela resistência que está ali no Forte Copacabana. Eles me contaram várias histórias de como é que essa resistência tem se dado de diversas formas, inclusive ali com o Forte ali de Copacabana, ali do lado e tal. São muitas resistências. Eu fico sempre assim, eu sou originário da Ilha do Governador, né? Eu nasci no Morro do Dendê, né? E eu estava lembrando também isso para eles, né? Eu adorava ali pescar ali na Praia do Dendê, ali no Moneró, pescar siri, de caniço e tal, não sei o quê, tomar banho na Praia da Bandeira, que não dá mais, né? Não dá mais. Quer dizer, eu assisti essa história toda e pode dizer assim, pô, não fiz nada contra isso. É preciso a gente se unificar para unir forças para que cuidar disso melhor, porque nós estamos cuidando da gente e também cuidando dos outros. Já eu quero, nessa resistência, eu quero agradecer muito a todos que estão aqui, porque vocês estão trabalhando por essa resistência e trabalhando para que eu possa comer a ostra lá em Copacabana e trabalhando para que eu possa ainda ir para Paraty, passear de barco e tal, não sei o quê, comer peixe bom, fazer isso e tal. E isso é graças à resistência de vocês, que são os povos que estão trabalhando e resistindo a toda essa destruição que a gente acompanha, mas que eu tenho certeza que é possível ser revertida. Eu não quero passar aqui uma mensagem de que não dá. Pelo contrário, eu acho que dá
quando a gente está mais unido, e eu acho que a gente pode fazer muito mais. Eu acho que essa conferência, essa ideia do ano, da década dos oceanos, o encontro de 2027 que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, né, da Conferência Mundial aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para chegar lá e fazer um grande grito de resistência que eu acho que a gente pode fazer junto com as instituições parceiras, democráticas, soberanas, com os povos tradicionais, os povos que estão trabalhando assim. Então, fique com o nosso abraço, fique com a certeza que a Fiocruz está à disposição de vocês para a gente continuar trabalhando e vencendo sempre. Um abraço. Obrigado. Bom dia, colegas. É uma alegria ver esse auditório cheio. Em nome do Plano Integrado de Saúde nas favelas do Rio de Janeiro, eu queria, de forma muito carinhosa, agradecer essa parceria, cumprimentar a mesa, Valclér, Felipe, André, Sérgio. É uma alegria ter o Bahia Viva como parceiro institucional nosso desde o ano passado. Queria deixar 3 mensagens-chave para a gente central. A primeira delas é que quando a gente criou esse processo ainda em 2020, num contexto muito pesado da pandemia, o plano ele tinha como objetivo pensar, fomentar, apoiar ações emergenciais de enfrentamento à Covid-19 nas favelas, né? Quando a UFRJ, o UERJ, PUC, juntamente com a Fiocruz, coletivos de favela da cidade do Rio de Janeiro, associações científicas se juntaram naquele contexto para pensar o que a gente podia contribuir para diminuir o impacto da Covid-19 nas favelas. A gente só pensava em diminuir o efeito emergencial da Covid-19, né? A partir de 2023, a gente começou a observar que as experiências apoiadas, que o que a gente estava apoiando com quantias pequenas na nossa perspectiva naquele momento, essas experiências, esses coletivos populares, para além de auxiliar no enfrentamento emergencial da Covid-19 nas favelas, estavam auxiliando no laboratório de experiências daquilo que a gente começou a chamar como um campo de saúde integral nas favelas. Então, para além de pensar o enfrentamento da emergência sanitária, a gente começou a elaborar que tinha muito mais ali. E a gente fez um novo edital, que foi um edital para pensar a saúde integral nas favelas. A gente abriu uma seleção pública e convidou organizações a submeterem projetos que pensassem a integralidade do tema da saúde na favela. Nesse contexto, o Bahia Viva apresenta uma proposta, e a minha função aqui é tão somente agradecer por vocês terem acreditado na nossa instituição, terem aceito o nosso convite para uma seleção pública. Vocês poderiam não ter escrito um projeto, não ter se debruçado no orçamento, dá muito trabalho fazer um projeto, submeter a uma avaliação externa, e vocês acreditaram nesse conjunto de instituições públicas que coordenavam esse certame, essa iniciativa, e foram aprovados. Então, a minha função aqui é agradecer por vocês terem acreditado, terem sido convocados e acreditado no nosso convite. E o que a gente observou desde 2024 para cá, né, nessa indução de pensar a saúde nas favelas, é que esse edital, a gente costuma brincar que o edital em curso que a gente está apoiando aqui na Fiocruz, em parceria com essas instituições já citadas, é o edital das águas, né? Porque a gente não tinha nenhum projeto em 2020, 2021, que tinha essa perspectiva de pensar essa integralidade com as águas, favela e águas, nas suas múltiplas dimensões. E esse edital, além do Bahia Viva, o Bahia Viva é o maior exemplo, mas a gente tem a Associação de Pescadores lá de Piratininga, a gente tem as meninas da Gaia, da Ilha de Itaoca, em São Gonçalo. A gente está fazendo vários passeios, visitas campos sobre a Baía da Guanabara para entender esse contexto de como a experiência do campo, de pensar saúde, né, para as populações que vivem à margem das baías, afeta diretamente na construção de maneira muito diferenciada. Essa perspectiva para a gente foi fundamental e tem sido de um aprendizado único o que a gente tem observado. Especialmente o projeto do Bahia Viva tem ensinado para a gente algo que é muito central, e é muito legal estar aqui. Eu estou vendo o Observatório de Favelas. Ontem nós estávamos na Mariano Teixeiras com as nossas organizações de Maré e Manguinhos, né, pensando essa construção de um trabalho territorialmente articulado, envolvendo essas duas grandes favelas.
E o trabalho do Bahia Viva tem nos ensinado de forma muito sistemática que não é possível pensar saúde integral nas favelas sem a gente considerar a temática hídrica e o efeito que a poluição na Baía da Guanabara tem sobre a vida dos pescadores. Não é à toa que a gente foi fazer as visitas de campo para a despoluição da Baía da Guanabara, né? Então tem algo que é uma dimensão central de pensar a integralidade, que a gente falou muito ontem na Maré, né? Em geral, a gente pensa o mundo em caixinha. O projeto do Bahia Viva mostra pra gente que a gente tem que pensar o mundo de forma mais integral. Então, por isso, a gente quer muito agradecer, dizer, né, e aí não somente porque o Sérgio e o Ricardo estão aqui, que eram as pessoas do Bahia Viva com que a gente mais tem dialogado ao longo desse ano, nessa representação desse movimento social articulado, o quanto vocês contribuíram para a qualidade das ações nas favelas do Rio de Janeiro, a partir dessas 33 cidades onde a gente está atuando hoje, desses 146 projetos que estão incidindo em 175 favelas no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente pode dizer, né, diferente do que a gente dizia há um ano atrás, que nós estamos conseguindo pensar com maior qualidade a temática da saúde integral nas favelas e comunidades urbanas, porque nós temos organizações como o Bahia Viva que nos demonstram a todo momento que não é possível falar em saúde integral na favela sem considerar a temática das águas e o impacto que essa temática tem na vida de cada um e de cada uma de nós. Então, por isso, a gente está aqui para agradecer, dizer do nosso aprendizado, dizer também que contem conosco, e nesse momento a gente está encerrando um ciclo para abrir outro, né? Esses momentos para a gente é muito significativo quando a gente faz a finalização de um projeto depois de um ano, porque quando a gente começa, a vida é muito dinâmica, a gente sabe disso, muita coisa pode acontecer no intervalo de um dia, imagina de um ano, o quanto de orçamento tem que ser revisto, o quanto da dinâmica territorial em territórios complexos como as favelas afeta diretamente a implementação de um projeto, e esse projeto não precisa nem de relatório final, tá? Só precisa de uma questão meramente formal, porque o que a gente aprendeu ao longo dessa construção com cada um e com cada um de vocês nos qualifica de forma muito veemente para dizer: apoiem o Bahia Viva, contem conosco em qualquer construção, porque dá certo apoiar organizações como o Bahia Viva. A gente sai muito mais qualificado dessa transformação e nos qualifica enquanto instituições e agentes públicos para pensar a implementação de uma agenda coletiva. Finalizo dizendo que é muito legal, né, ter o NIDES aqui. O NIDES é parceiro nosso desde o início com a professora Luciana Lago, né, nessa construção, ainda pensando a formulação do que seria uma agenda, né, para contribuir com o tema da ação emergencial de enfrentamento à Covid nas favelas. E é muito interessante, né, ter uma mesa que é composta pela vice-presidência da Fiocruz, né, pela direção do NIDES, da UFRJ, porque demonstra que a gente só consegue avançar quando a gente estabelece parcerias muito solidificadas. E essa relação de trabalho com o Bahia Viva nos demonstra de forma muito direta que a gente tem conseguido implementar algo que era a nossa diretriz original lá no início, que era fomentar ações em rede, né? E a gente tem aprendido muito, né, com os nossos projetos, uma diferença prática entre produção de parceria e fomento de rede. E o Bahia Viva, desde o início, né, trouxe em todas as reuniões de coordenação que a gente organiza mensalmente, reúne os nossos 146 projetos, ou aqui na Fiocruz, ou em alguma favela, o Bahia Viva sempre trouxe para a gente que não era possível pensar a temática de saúde nas favelas se a gente não considerasse a temática ambiental e a temática das águas. Então, assim, eu posso dizer hoje que nós somos organizações e um projeto e uma ação institucional, interinstitucional muito melhor, porque nós temos organizações como Bahia Viva. Muito obrigado. Continuem conosco, né? Acho que essa iniciativa de pensar um programa de saúde, né, inspirado na Política Nacional de Saúde dos Povos, das Florestas e das Águas, nós temos uma Política Nacional de Saúde Integral, ou seja, a construção de um programa interinstitucional está totalmente alinhada com a perspectiva do nosso Sistema Único de Saúde, com nossas políticas de equidade em saúde. Tem toda a argumentação possível para que a gente possa defender a constituição de uma agenda interinstitucional que pense um programa específico para a saúde dos pescadores, das pescadoras do estado do Rio de Janeiro. Então, contem conosco nessa iniciativa. Justifico que nós estamos, neste momento, fazendo a certificação
de 43 das nossas organizações de favela que pela primeira vez estão fazendo um curso institucional de captação de recursos, o qual Bahia Viva é uma das organizações que está sendo certificada hoje, que está acontecendo nesse exato momento também aqui na Fiocruz. Em função disso, eu não poderei ficar nas próximas falas e retorno assim que a gente entregar os certificados para as nossas organizações. Quero mais uma vez agradecer muito e colocar o Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro como parceiro institucional para cada uma de vocês. As nossas portas estão abertas para que a gente possa apresentar todas as nossas redes de parceria. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos os meus colegas aqui, bom dia para vocês, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto liso, estou usando uma roupa bege e já passei dos meus 50 anos. E uso óculos. Gente, bom, eu sou bióloga, né, trabalho na Fiocruz Mata Atlântica, que é ligada à vice-presidência, que o Lockler é o coordenador, é o vice-presidente. E, bom, a minha fala, como eu sou bióloga, eu vou falar que os manguezais são importantíssimos, né? É um ecossistema que absorve carbono nesse contexto de mudanças climáticas. É um dos ecossistemas mais importantes para essa absorção. Então, cada hectare de manguezal absorve de 900 a 1.200 toneladas de carbono na sua massa e no solo. Isso é muito mais que algumas florestas tropicais no mundo, tá? Além disso, 70% da população do Rio de Janeiro está na zona costeira, né? Então isso é mais um elemento. O manguezal, ele contribui para a segurança alimentar de todos vocês aqui, né? Não só como sustento, mas como mantenedor de tradições, de cultura, né? É uma ligação muito tensa, né, entre pescadores e manguezal. E eu queria também parabenizar, porque vocês estão na linha diferente, na resistência desse ecossistema que está sendo destruído e que está ligado à fonte de alimentação não só de vocês, mas como do Brasil como um todo. E a gente sempre associou a alimentação de peixes, né, de crustáceos, né, caranguejos, siris, como uma alimentação saudável. E hoje o que a gente está vendo é que com a contaminação da água, do manguezal, vocês estão consumindo um alimento que está altamente contaminado, né? A Carla está aqui, sabe desses dados. E isso é muito triste, né? Muito triste porque a alimentação é saúde, a água é saúde, né? A gente trabalha com o conceito ampliado de saúde, né? E a Fiocruz Mata Atlântica trabalha estudando quais os efeitos de ecossistemas desestruturados na saúde da população. E a gente está aqui também parceiro do Movimento Bahia Viva, em projetos com as aldeias indígenas e à disposição também para realizar projetos, tá, de estudo também, de saúde e de restauração desse ecossistema junto com vocês. Bom, muito obrigada. Estamos juntos. Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem? Parece que o café estava um pouco longe, mas deu para pegar o café, né? Quem foi? Bom, eu sou Felipe Ador, sou professor da UFRJ. Queria primeiro agradecer o convite do Sérgio, também dizer da alegria de estar aqui com o Valcler, nosso anfitrião, e a Andréia. Acho muito importante e bonito, né, ver esse seminário assim, movimentado e ver todo esse processo. Na verdade, assim, queria falar duas coisas principais. Primeiro, reforçar isso que o Sérgio trouxe, dessa necessidade da gente estar junto, né, de se articular, de construir. Eu sou o NIDES, né, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, uma unidade do Centro de Tecnologia da UFRJ. Sou engenheiro, então deve ter pouco engenheiro aqui, né? Mas ele foi criado para tentar exatamente fortalecer uma perspectiva no campo tecnológico, de trabalho com as comunidades, com os setores populares, com movimentos sociais. Então,
a universidade como um todo, né, e particularmente a engenharia, ela acabou sendo historicamente muito submetida ao interesse do grande capital, né, a esse trabalho de assessoria e apoio, né, ao grande capital. E é engraçado que a UFRJ, ela, quando foi criada, ela chamava Universidade do Brasil, né? Tinha gente até que defendia que tinha que manter isso. Então, às vezes, você tem professores da universidade que estão estudando e fazendo lá na Amazônia e não estão nem aí para o canal do Cunha, né? Quando eu vi por falar da bacia do canal do Cunha, né? Nosso quintal ali. E assim como também a gente é muito distante da Maré, né? Achei legal que o Richard comentou do trabalho da Luciana Lago, uma professora do NIT que atua lá na Maré. A gente tem a Gisele está aqui, né? Minha colega lá do IPUR. Engraçado que eu acho que não tem ninguém da área da saúde da UFRJ, né? A gente falou tanto de saúde aqui, né? Acho que é uma coisa que falta, mas então, primeira coisa assim, a gente de alguma forma luta para tentar fazer que a universidade, né? E no nosso caso o Centro Tecnológico esteja mais perto, né? Das demandas populares, das questões ambientais, e essa articulação é muito importante, né? A gente vem trabalhando com Bahia Viva, a gente fez, né, o projeto do Estaleiro Escola com o pessoal dos pescadores do Tubiacanga, agora estamos com a Escola Popular de Ecodesign, né, com o pessoal dos pescadores de São Pedro. Mas essa articulação com as organizações comunitárias, movimentos sociais, é fundamental para a gente transformar a universidade. Então a gente precisa muito de vocês para conseguir construir isso, né? O NIT tem trabalho com o MST, tem trabalho do movimento de luta pela moradia, movimento dos catadores, porque assim como, né, de forma geral, a engenharia, né, a universidade tem muito vínculo com as empresas, a gente precisa ter essa interação para conseguir fortalecer esse campo. Então, quer dizer, a importância, né, desse diálogo, e aí nesse campo, né, na Baía de Guanabara, com os pescadores, o Bahia Viva tem sido um parceiro fundamental para a gente. O Sérgio toda hora vem propondo um projeto, uma ação, a gente está com 1000 coisas, né, de aula, orientação, curso, falei, não, vamos embora, vamos tentar dar conta, vamos mandar. Felizmente, a gente tem conseguido avançar muito, né? Então, também queria, de alguma forma, convidar vocês para isso, para cobrar da gente, para chamar, para a gente tentar fazer a contribuição, né? A gente tem um programa de pós-graduação em tecnologia para o desenvolvimento social. Uma coisa que a gente estimula muito também é quem tiver interesse, né, tiver fazer um mestrado com a gente estimula que, né, pessoas de movimento social, de organizações comunitárias possam também entrar na universidade. A partir disso, o pessoal do MST brinca que precisa ocupar o latifúndio do saber, né? E tem tudo a ver, né? Porque realmente é um latifúndio que é muito pouco voltado para esse campo, né? Então, acho que essa é a primeira mensagem para a gente seguir nesse campo e parabenizar o Bahia Viva por essa articulação. E o segundo é também, de alguma forma, nos colocar à disposição, né? O NIDES, pelo seu processo histórico, tem um espaço na beira da Baía de Guanabara, que é o hangar náutico, né? Onde a gente está construindo um programa que a gente chama de Programa de Tecnologia Social e Ciências do Mar, e que vem acolhendo uma série de projetos e ações com essa perspectiva e com esse campo. A UFRJ tem uma disputa grande por espaço, é sempre uma luta, e o pessoal lá, como eu falei, tem um pouco essa cabeça. Você vai conversar com o professor da Universidade em geral, vai falar que ele vai querer destacar lá, é o Parque Tecnológico. Lá na Ilha do Fundão tem o Parque Tecnológico, que é um grande espaço que a UFRJ aluga, né, espaço para grandes empresas e que tem uma integração, coisa da pesquisa, né? E essa perspectiva de formar jovens para trabalhar para as grandes empresas, né, ainda é muito presente. E a gente está querendo exatamente fazer uma contraposição, sem querer, né, não vamos jogar uma bomba lá, nem fazer nada assim, deixa eles fazerem nada, mas é preciso também fortalecer espaços com a perspectiva de interação, integração com os setores populares, né? Então, esse espaço do hangar, né, o nosso programa lá, tem essa perspectiva de cada vez mais estar lá. Enfim, quem tem dialogado com a gente, né, sabe que lá a gente vai fazer seminário com os pescadores, enfim. E então o hangar está à disposição, né? Nessa parceria com o Bahia Viva tem sido um espaço estruturante, né? Mas também para outras necessidades, para talvez, né, uma maior integração com a Fiocruz, que eu acho que eu admiro muito, porque tem esse olhar territorializado, na atuação em Manguinhos, né? Enquanto acho que a UFRJ ainda está muito incipiente nessa atuação na Maré, na Bahia. Então, também colocar esse espaço à disposição e que possa servir para fortalecer essa integração, né? Com vocês, com o Bahia Viva, com os movimentos sociais e organizações comunitárias. Estou muito feliz de estar aqui pelo NIDES e de dizer que a gente espera fortalecer cada vez mais essa iniciativa e esses projetos. Obrigado. Todo mundo. Então, nós fomos, essa parceria
com o NIDES, né? Vem de longa data, há mais de 10 anos. 2018, nos convidaram para compor o Conselho Gestor do Hangar Náutico da UFRJ, que quem não conhece precisa conhecer. Gente, esse hangar foi construído antes dos aterros das 8 ilhas, pelo Vargas. Entrava o hidroavião pela Baía de Guanabara. E quando nós entramos lá, eu não fui, acho que foi Marcelo, Alexandre, Jailson, Guilherme, e voltaram em Paulinha, voltaram dizendo: Sérgio, mandaram umas fotos e falaram: Sérgio, olha, é muito boa a parceria com a UFRJ, mas o lugar que nós estamos indo, o hangar naquela situação. Desenvolvemos um projeto, um recurso de medida compensatória do Ministério Público Federal, ganhamos o edital. Aliás, Bahia Viva nunca recebeu nem uma bala que não seja por edital. E o ano passado nós fomos selecionados no edital socioambiental da Petrobras. Esse espaço, esse hangar, vai virar um centro de formação e economia do mar. A Universidade do Mar, o governo do estado, não cedeu para a UERJ instalar em Brocoió, privatizou, entregou para Águas do Rio. Nós vamos transformar lá numa parceria. E aí, Valquer e Andréia e os companheiros aqui, é um espaço, eu sei que esse é o desejo também da universidade, o reitor já colocou isso, não é um espaço para o Bahia Viva, não é um espaço só da universidade. Aquilo é um bem público, aquilo é um imóvel público na beira da Baía de Guanabara. Vamos reformar o PIA, nós vamos ter 3 salas, já temos uma lá para 40 alunos cada uma, aquelas salas grandes. Nós vamos ter refeitório, já temos um alojamento lá para 30 pessoas, homens e mulheres, que nós fizemos uma obrinha, vamos ampliar, vamos fazer um grande investimento. Eu brinco o seguinte: coloque nas suas orações. E quem não acredita também pode pedir, viu, gente? Estamos aí prestes a assinar isso aí acreditamos, até o novembro, e vamos iniciar essa obra imediatamente. É um trabalho em 7 municípios, de Maricá, Cachoeira de Macacu, até Duque de Caxias, e 20 e poucas comunidades. É um espaço para formação. O que a gente acredita é nisso, né, Valcler? Essa oportunidade, né, que o filho, o neto do pescador, de quem mora na favela, do trabalhador rural, dos povos indígenas. Nós estamos trabalhando nas aldeias, gente. Nós temos vaga para 10 pessoas, se inscreve 30. Então, o povo brasileiro, as pessoas querem sim ter acesso a ocupar esse latifúndio do saber, ter acesso às coisas. Mas isso acho que depende dessa rede, que vai sair muito fortalecida por aqui. É isso aí, gente. Obrigado para vocês. E agora nós vamos começar aqui. Ouvir, obrigado. Tá bom, gente? Vamos seguindo. Então, nós vamos agora já partir. Francisca, por favor. A primeira associação é a Associação de Pescadores Artesanais da Prainha, na Ilha do Fundão. Renato Branca, de vocês, por favor. Mas você pode só apresentar... Gente, por favor, senta aqui. Só apresentar aquela parte da pesquisa, que é rapidinho, e aí nós vamos passar. Branca, por favor, fica aqui no meio aqui, Branca. Vocês vejam só, gente, essa é uma questão, viu? Diferentemente de outras regiões do estado do Rio de Janeiro, eu estou fazendo um doutorado em antropologia lá na UF, né? Quero agradecer a vocês, ao povo brasileiro, por essa oportunidade. E uma das coisas que eu tenho analisado, viu, Samir, é que, diferentemente de outros lugares, em vários estados do país, as colônias de pesca e associações de pescadores são lideradas pelas mulheres. A cidade onde eu nasci, no Rio Grande do Norte, Canguaretama, viu, Paulinha? Tem 20 anos lá que são as mulheres. Os homens entram, um homem na diretoria para dar cota. No estado do Rio de Janeiro, eu falo sempre isso com Branca, né, Branca? É rara uma associação que esteja liderada pelas pescadoras. Tem Cleuzinha, tem Eliane lá em Caxias, lá em Magé, mas é uma coisa que me chama a atenção. E mudou um pouco, porque há 10, 20 anos atrás, as mulheres não participavam. Dizem que eles são extremamente machistas, eu não vou dizer, e outras coisas. Nós temos que discutir isso. Mas isso não é um problema só dos pescadores, é um problema generalizado. Eliane Potiguara, escritora, minha parente, que está morando lá em Saquarema, foi esposa do Taiguara,
Quando o movimento indígena começou a se organizar nos anos 70, fazendo assembleias como essa, e hoje nós temos até o Ministério da Pesca, Eliane era a única mulher naquelas fotos. O Krenak fala isso em tudo que é lugar. Eliane novinha ia, era um monte de homem brigando. E muitas vezes falando línguas que um outro não entendia. Então era até mais fácil você xingar o outro, hein, mano? Mas isso é uma questão que nós temos que colocar. Onde é que estão as mulheres da pesca? Quando nós fizemos, Andréia, o Estaleiro Escola, o processo seletivo, começamos a fazer as entrevistas dos mestres, o Roque foi um deles. A pergunta, eu na primeira entrevista, eu percebi que ele falava de um monte de mestres e não tinha mulher. Eu falei, vem cá, e a mulher? E os 5 mestres que nós entrevistamos falaram. A pergunta que eu coloquei foi o seguinte. Aliás, Alex, cadê Alex? Alex que filmou isso, nós temos esse material. Alex, lembra, Alex? Eram 3 perguntas, eu falei, Alex tem que fazer mais uma. Pô, Sérgio, vai ficar muito grande. A pergunta foi o seguinte: você acha que tem mulher interessada em construir barco? Os 5 mestres que nós entrevistamos disseram que não. Nós tivemos 32% de inscrição de mulheres nesse curso. E na segunda turma, foram dos 30 alunos, 14 foram mulheres. Carol está aqui? Carol já chegou? Carol está aqui, daqui a pouco nós vamos chamar os alunos do Estaleiro Escola. Então vejam só, nós temos que fazer essa reflexão, gente. Porque não haverá justiça climática sem a participação feminina. Não haverá saúde ambiental sem participação feminina. Então, colocar isso. Eu vou já passar para vocês, eu só quero mostrar essa questão aqui que me chamou muita atenção. Nós fizemos, então, essa pesquisa, que é uma sobre percepção da saúde dos povos tradicionais da bacia do Canal do Cunha. Quem não sabe o que é o Canal do Cunha, é toda a Zona Norte. Nós estamos falando ali para dar limites. Complexo do Alemão, Jacarezinho, Manguinhos, Maré, Ilha do Governador, vai até Ramos, a Kelson, ali onde é o Mercado São Sebastião. 1.200.000 pessoas. Vejam só, a questão que mais me chamou a atenção. Então nós fazíamos perguntas muito simples, né? As questões de saneamento, água, acesso à água, a questão de limpeza urbana, moradias precárias e insalubres, a questão do excesso de calor. O Carlos Nobre já tem 10 anos que está falando isso e agora está se comprovando. O que mais mata no Brasil é o excesso de calor e no mundo é um efeito direto dessa emergência climática. Não é para amanhã, é agora. Né? As questões urbanas e a saúde mental. É isso que eu queria falar. Que nós vamos publicar isso. Nos chamou a atenção, e olha que o Bahia Viva tem 40 anos de trajetória, eu sou da 2ª geração, essas jovens aqui são a 3ª geração. A grande maioria das pessoas relaciona. Nós fomos a campo pensando o seguinte, Renato. Poluição tem a ver com saúde e economia, correto? E fomos surpreendidos que a percepção deles, da grande maioria, que a poluição, trabalhar, conviver na poluição, está agravando o problema de saúde mental. E essa é uma questão que nós temos que colocar na pauta. Por quê? Depois da pandemia, essa questão ficou muito acentuada. Nós estamos tendo esse agravamento entre os povos indígenas, aumento do suicídio dos jovens e outros segmentos. Então, essa é uma questão importante que nós temos que refletir. Os movimentos sociais estão botando na pauta o debate da saúde mental dos povos tradicionais? É uma pergunta que eu quero fazer aqui, eu não estou afirmando. Nós, como pesquisadores, nós estamos debatendo isso? Então, essa é uma questão, uma reflexão que a gente queria trazer. Passar aqui para a Branca, a ideia é fazer uma rodada, né? Nós estamos com uma relatoria aqui também. A ideia é ouvir de vocês também, né? Vocês vão falar o que vocês quiserem, mas ouvir de vocês o que vocês consideram que é prioritário, pensando numa política pública para os pescadores. E aqui foi colocado na mesa a ideia de ter um programa interdisciplinar. Aqui o vice-presidente da Fiocruz se colocou à disposição para construir isso, e outras áreas da universidade, e também a própria UFRJ. Então a gente queria ouvir de vocês aqui
O que vocês acham que é prioridade para que a gente possa construir uma agenda junto e essa agenda servir como roteiro para as nossas caminhadas e pela luta de política pública? Vamos seguir. Bom dia a todos. Me chamo Branca, né? Sou pescadora artesanal profissional. E, assim, é com muito louvor, né? Esse momento de estarmos aqui dentro dessa casa, porque eu costumo dizer, sempre, a minha fala sempre é essa, nós somos, infelizmente, os trabalhadores invisíveis aos olhos de nossos governantes, né? As pessoas veem o pescado, recebem o pescado, mas, tipo assim, nós continuamos sempre, né, na invisibilidade. Vocês querem, assim, um exemplo claro de que, assim, nós, praticamente para esse povo a gente não representa nada. Em abril, me parece que dia 11 de abril de 2023, nós tivemos uma mortandade incrível, sabe, maçãs mesmo das raias de conha. Sendo que não ficou só ali na Ilha do Fundão, não ficou só ali no nosso setor de pesca. Foi uma notícia que foi veiculada assim no mundo inteiro. Toda hora chegava um repórter para fazer, para tirar foto, fazer. E até hoje nós não sabemos, não tivemos um retorno de quem essas raias morreram. Se vocês pesquisarem agora, vocês vão ver que eles supõem que pode ter sido um barco de arrasto que pegou, que não tinha válvula comercial e descartou. Outros dizem que pode ser por causa da poluição, por causa da falta de oxigenação, e aí elas morreram. E nós estamos há 2 anos, entendeu? Porque lá todos os órgãos competentes para aparecer na mídia apareceram dizendo que ia levar para o laboratório, fazer análise, e até hoje a gente não sabe, entendeu? Porque naquele momento, naquela época, quando aconteceu, não só eu, mas todos os meus companheiros de pesca da Bahia, principalmente ali do Fundão, ficaram receosos, porque ficamos pensando, de que será que elas morreram? Porque foram muitas, tem vídeo, pescador aqui, ele gravou o vídeo, eles dizem que foi 100, mas foi muito mais de 100, entendeu? Foram muitas mesmo. Então, a gente, assim, na nossa invisibilidade, né? O que o pescador precisa? A gente precisa de tudo, nós precisamos de tudo, porque nós saímos cedo, né? Tem pescadores que saem às 3 da manhã para fazer o clarear, em busca do seu pescado, pegando todo o sol de um verão, protetor solar, vocês sabem que não é barato, principalmente para uma pessoa que é bem clara, você comprar um fator 70, você tem que ter o dinheiro do pescado, né? E essa Bahia, ela está assim totalmente poluída, né? É muito lixo, é muita sacola, sabe? É um momento assim que a gente poderia até parar, sabe, para refletir. Será que a gente não consome demais, sabe? Porque o lixo, essas sacolas estão gritantes dentro da Bahia. São muito lixo mesmo, entendeu? Bom dia, eu sou o mestre Roque, tive a feliz coisa de fazer parte do projeto Cristaleira Escola, como mestre para ensino de pessoal, fabricação de barco, e sou pescador também, não? Pescador, ex-presidente da Associação de Pescadores da Praia do Pancário. Hoje estou aqui representando, porque continuo gostando disso, pessoal. Então, a minha grande questão dentro da Baía de Guanabara seja a saúde dos pescadores, a pescaria predatória, que eu bato sempre a tecla dentro dessa coisa, porque com essa pescaria predatória, o pescador não vai sobreviver por muito tempo com aquela renda que ele conta em ter para sustentar a família. Por quê? Porque o pescador artesanal, ele trabalha basicamente com rede, espinhel, linha de mão, como tem aqui um grande representante nosso, que é o Sr. Francisco, depois ele vai aparecer, vem aqui para falar o depoimento dele. Então, esse pessoal, eles não trabalham com grande barco. Hoje está dando um camarão na área de Tubiacanga, que é um camarão que ele tem que ser, não pode pescar naquela área. Mas nós não temos fiscalização, porque a gente não tem quem defenda a comunidade, então para quê? Para ela sobreviver. Com a fiscalização, nós temos o quê?
a permanência, a continuidade do pescado. Né? A gente estou matando o camarão na maternidade, como a gente chama, né? Na maternidade. Camarão lentinho é uma faixa de areia, é uma faixa de a lâmina d'água. A proibição do arrasto, ela só pode pescar acima de 6 metros da lâmina d'água, o pessoal está pescando lá com metro. Então, está matando em fluidez. Então, isso, um pescador artesanal, local, é um desastre. Dentro da Baía de Guanabara. Quem não conhece, quem sabe, os grandes pescadores que estão aí até mais velhos do que eu, na minha idade, sabem disso. Que a nossa pescaria fácil é rede. Tem pessoal que arrasta? Tem. Mas o impacto maior é de quem vem de fora. Essa fiscalização nós não temos. Outras coisas estrangeiras. Então, um tipo de embarcação que enquanto você leva um mês, ou até nem chega um mês, o peixe entra, desova, vai embora, e você não mata nem a metade do que entrou. Ela mata em minutos. Basta acertar. Aí você vê a notícia, a traineira chegou ali na ponta da peixaria do Galeão, matou 15 toneladas de sardinha, 15 toneladas de tainha. Isso para o pescador artesanal é um grande impacto dentro da Baía de Guanabara. Então, uma das coisas que, desculpa, até o tema é saúde ambiental, mas eu estou trazendo isso que faz parte também da saúde nossa. Porque se você não tiver o que pescar, você não vai ter o que comer para trazer, seja o peixe ou seja outras coisas para trazer para casa, para a família. Então, o pescador dentro da Baía de Guanabara é um pescador local. Ele não sai fora da boca da barra para pescar. Dificilmente, só o pessoal traineiro, mas o pessoal de Caiquinho, igual a amiga Branca falou aqui, é isso aí. Sou o Fábio Lacerda e venho de uma família caiçara de terceira geração da ilha de Paquetá de pesca, né? E a gente se pergunta aí o que o pescador mais precisa, né? Hoje eu vejo que o pescador mais precisa é ser respeitado como um produtor rural, entendeu? Porque o alimento do pescado, do crustáceo, de tudo que vem do mar, que até acredito que mesmo a cura das doenças incuráveis se encontra no fundo do mar, né? E a gente precisa ser respeitado como pescador, como produtor rural, porque o pescador não consegue um financiamento para nada. E o Ministério da Pesca, o Ministério INSS, eles bolam umas coisas que eles fazem por si próprios, que eles não respeitam uma lei internacional que existe, que é 169, né? Quem quiser procura saber que tem uma série de fatores. Entra nosso representante e sai nosso representante, eu vou fazer, e ninguém consegue fazer. Eu acho que alguém um dia vai fazer. Alguém um dia faz, com certeza. Nós estamos ali no Galeão, perdidos. Nós estamos perdidos. Nós vamos nas E10, as E10 é comigo. O Biacanga foi lá uma vez, é comigo. Ninguém sabe como nós estamos, perdidos. Às vezes, sabe quem chega? A prefeitura, fiscal da prefeitura. Ah, nós vamos tirar vocês daqui. Vocês vão ficar fazendo o que aqui? Vocês são regularizados? Quem, meu amigo? Ninguém aparece aqui fazer. Vamos regularizar vocês. Só vem complicar. Bom dia para todos. Meu nome é Renato, estou aqui representando a nossa associação, que ela se encontra aqui na Ilha do Fundão, atrás do Colégio da Letra Lima. Então, o César até falou para a gente falar as coisas que a gente precisa. Presidente da Federação das Favelas do Rio por 12 anos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui junto com os pescadores, junto com alguns companheiros de comunidade. A maioria dos pescadores mora em comunidade, né? E eu nasci e me criei na comunidade. Tenho 4 filhos, todos formados dentro da favela.
E conheci o Serginho. Sérgio Ricardo, há 35 anos atrás, a gente travou uma luta junto na área de meio ambiente, a qual eu sou taxista. Fui o primeiro carro a gás no Brasil. Quem tem carro a gás aí, ó, vai conhecer aqui o pioneiro. Sou o primeiro carro a gás no Brasil. Montamos uma cooperativa em Natal, no Rio Grande do Norte, outra em São Paulo, montamos a do Rio de Janeiro e travamos a luta pela liberação do gás natural. E o Serginho estava com a gente nessa luta em 1992, né? Na época, 92, não é isso? Em 95, a gente inaugurou a primeira usina de tratamento de esgoto aqui no Caju, e aí a gente começou a abastecer os carros a gás lá. A juventude recém-formada na favela, como a gente poderia botar? Tive muitas dificuldades. Sabe por quê? A maioria dos companheiros que se formam na favela, a primeira ação deles é sair da favela. E aí, meu amigo, então vai, a gente não tem condições. Aí comecei. E aí o jovem quer dinheiro imediato. E a gente, com uma ONG, você sabe que não é. Você faz um trabalho infernal para poder ter acesso a uma merreca. E aí o que é que acontece? Eu resolvi pegar os aposentados. Então agora, quem tiver aposentado, for técnico, a gente vamos pegar esse aposentado, vamos trabalhar. E quando a gente for contratar, vamos contratar o jovem. Porque aí o jovem vai ter que dar continuidade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Geraldo. Sou da colônia Z10 de Pescadores, onde foi a primeira colônia do Brasil. Ela foi a colônia Z1, passou a se chamar Z10, depois da fusão que teve Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Certo? Então, a minha colônia, a colônia que nasci e a colônia que moro até hoje, onde criei meus filhos, onde eu tenho 8 netos e onde continuo trabalhando dentro da pesca, porque é a minha vida. Eu só vou sair da colônia Z10 só pro cemitério. Ainda vou sair aborrecido ainda. Não vou sair feliz não. Mas, como o amigo falou, uma dos grandes problemas que nós temos é justamente a falta de educação do povo, do pessoal. O pessoal teima em jogar lixo dentro d'água, teima em jogar plástico dentro d'água. Bom, gente, com a mesa formada, gostaria de então passar a palavra. Vou começar, pode ser com você? A gente mantém as mulheres iniciando também, que nem da outra vez. Queria já agradecer a presença de vocês. Não vou controlar o tempo, mas a gente tem até 12h15 para fazer a mesa, são 11h30. Então a gente vai mediando a partir daí, tá bom? Muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui representando a Estaleira Escola e também Guapimirim. Tem gente de Guapimirim aqui. E eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Meu nome é Caroline. Fui aluna da Estaleira Escola, da Baía de Guanabara. E foi incrível quando eu fui selecionada, até porque eu não conheço ninguém, nenhuma mulher da carpintaria naval. Agora eu conheço várias, né? Mas antes eu não conhecia ninguém. E essa questão também de construir barcos, nunca imaginei na minha vida, nunca, que teria uma oportunidade como essa. Maravilhoso esse nosso, né? Porque na verdade a comunidade de vários bairros, né? Aqui discutindo um problema, como já foi falado desde o começo, um problema muito crônico, que é o problema da Baía de Guanabara. O meu nome, vocês já ouviram, meu nome é José Manuel Rebouça, sou o presidente da colônia de pescadores lá em Copacabana. A todos, meu nome, minha voz está muito boa, estou bonito, não me alugar muito, estamos resfriados. Bom, eu sou da colônia de pescadores, meu nome é Álvaro Leveu, sou da colônia de pescadores Z11. Conforme o velho Zezinho já falou anteriormente, estamos aqui representando nosso presidente, Santão de Carvalho, que não pôde realmente estar aqui. Por sua vez, a nossa colônia de pescadores fica em Ramos, tá? Existe desde 1919. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Francisco Roberto, sou pescador artesanal profissional
Trabalho na área da pesca desde 8 anos de idade. Hoje eu tenho 69 anos e digo para vocês, sou muito grato ainda poder participar dessa atividade de forma ativa. Só não sai para pescar quando realmente o tempo não permite, né? Mas independente do tempo, muitas vezes ainda tenho e ainda vou. Eu acho que os pescadores deixaram de fazer a consciência ambiental dentro das suas casas e com os vizinhos, porque o pescador, experiência própria, ele nem recolhe o próprio lixo que ele leva para o mar. Imagine ele recolher o lixo que está boiando. Aí precisa de alguns projetos sendo pago o pescador recolher os lixos que está boiando. Bom dia a todos e todas, meu nome é Hélio, mais conhecido como Hélio Mar, represento a Maré, entendeu? Tive o privilégio de frequentar, estudar a primeira turma do colégio da escola de aprendiz lá de Estaleiro Escola, entendeu? Quero agradecer a Bahia Viva, ao Unides, e a oportunidade também de estar aqui pela Fiocruz, né? Eu sou o Cláudio Luiz, né? Sou aluno da primeira turma do Estaleiro Escola, faço parte do movimento Bahia Viva e trago algumas ideias que a gente possa aproveitar. Olá, boa tarde. Meu nome é Sérgio, sou residente de Paquetá. Não sou pescador profissional, sou pescador amador, esportivo, né, como se fala. Sou carpinteiro de obra e tive a grata oportunidade de ser convidado a ser no processo de seleção do Estaleiro Escola. Foi maravilhoso, como a colega aqui já bem disse, a troca de conhecimento, de informação foi fantástica. Como morador de Paquetá, eu virei, entre aspas, um pescador por osmose, né? Me apaixonei lá por tudo, toda a questão pesqueira, e comecei a me envolver, me enganjar com os pescadores que, de um modo geral, eles não têm uma formação cultural, não depreciando a classe pesqueira, né? O evento aconteceu na Escola Politécnica Joaquim Venâncio da Fiocruz, em Manguinhos, e contou com cerca de 100 pesquisadores, movimentos sociais, pescadores tradicionais, povos indígenas em contexto urbano e representantes de órgãos públicos. Importante falar que ele faz parte do Plano Integrado em Saúde nas Favelas, que já mobiliza aí 146 coletivos nos municípios fluminenses. Da tarde foi o momento da gente compartilhar pesquisas e saberes sobre o Canal do Cunha, ouvir diversas associações de pescadores e construir coletivamente os encaminhamentos do nosso seminário. E saudar também a nossa ancestralidade, que nos permitiu estar aqui hoje, né? No mundo aí, infelizmente, em guerra ainda, né? Mas um mundo que a gente permite a nossa luta, né? E a nossa luta pela natureza, a nossa luta pelo direito, né, que a água tem enquanto ser também, né, que a nossa terra tem também enquanto ser. Não só o direito que nós, seres humanos, temos, mas também pelos animais têm também de estar aqui, né, nessa terra, nesse momento agora. Então, saudar isso. Passa, por favor, Angela. Começando aqui, eu fiz um recorte, né, dentro da experiência que a cooperação social da presidência da Fiocruz nos permitiu, né, que é liderada lá pelo Leonídio, né, e equipe, e que nos permitiu até conhecer a Bahia Viva, a gente iniciar esse processo da vigilância popular, né, em Saneamento de Saúde, da vigilância popular também pelos direitos dos vulneráveis. Então, essa importância do papel social, né, destacar essa importância. A Escola Politécnica, assim como a ENSP, né, tem uma vertente muito dedicada a essas questões, né? Então, os nossos estudos, as nossas pesquisas são muito voltadas para fazer com, né? Não é fazer para aquela, mas fazer com as comunidades, fazer com o objeto também que a gente
tem como alvo. E eu estou no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, né? Então eu trago aqui esse recorte de saneamento, foi muito falado aí pela manhã. Eu me desculpo aqui por não ter estado todo momento do período da manhã, mas eu estou numa banca de seleção do mestrado. E aí eu não pude estar presente pela manhã, mas eu vi no horário do almoço aí a conversa do que foi tratado, né, os temas, e o saneamento foi uma pauta nessa sujidade, essa sujeira, a questão dos resíduos sólidos aí, impactando a nossa Bahia, e o esgoto também, ainda a partir de tantos programas que tiveram, né, recursos para despoluição, e a gente ainda tem uma Bahia doente, né? Então a gente fala muito da saúde ambiental nesse contexto. A nossa Bahia ainda está muito doente, né? Apesar de tantos investimentos não resolver o problema. E a gente trata esse recorte de saneamento, né, em áreas de favelas e comunidades urbanas. Hoje o IBGE trata desse termo, né, ele não chama mais de aglomerados subnormais, porque subnormais dava um contexto de menorizado, né, de menor do que, né? Então foi uma reivindicação também social a alteração do nome que o IBGE trata, né? Então a gente fala que nós somos sim favelados, né? Nós estamos sim em comunidades urbanas. Então hoje adota-se essa sigla FCU, tá? E a situação então socioeconômica desses territórios, né, caracteriza o déficit no acesso à água e também do esgoto tratado, né? E aí por conta disso mortes e doenças evitáveis, né, que são aquelas causadas devido ao saneamento ambiental inadequado, ainda acontece, ainda nos dias de hoje. Ou seja, pela falta de saneamento, doenças que não eram para existir, ainda existem hoje, principalmente nessas áreas de favelas e comunidades urbanas, é onde a gente tem a predominância desse tipo de doença. Então, as condições de vulnerabilidade desses territórios, né, a gente começou a estudar dentro daqui do canal do Cunha, né? Então, eu destaco aqui o Complexo do Alemão, onde a gente iniciou no Complexo de Manguinhos, na verdade, aqui da onde nós estamos fazendo parte também, né? A Fiocruz faz parte do Complexo de Manguinhos, o Complexo do Alemão e no Jacarezinho, aqui nosso vizinho também. Então, são as comunidades hoje do entorno que a gente está do canal do Cunha trabalhando. Mas a gente está também com um projeto, né, junto aos pescadores lá do Rio Sarapuí também, que nos contactou, né, através do Gilcinei também, né, da denúncia sobre o antigo lixão do Jardim Gramacho, né, que ainda tem um impacto profundo, né, nesse rio e ainda tem um impacto profundo na Baía de Guanabara. Tá? Então a gente também atende outras parte da Baía de Guanabara, né, que nós somos estudiosos da Baía de Guanabara já há um certo tempo, militância na Bahia, né? E em 2020 a gente observou a concessão regionalizada, né, das companhias de saneamento do Estado do Rio de Janeiro, dentro dos moldes da Lei 14.026 de 2020, que se deu em pleno governo Bolsonaro, naquela premissa do Ricardo, né, que o ministro Ricardo Salles trouxe, vamos aproveitar, está todo mundo morrendo para passar boiada, e foi literalmente o que foi feito em relação ao saneamento, né, em vários estados. Então, o Rio de Janeiro foi o que aconteceu, a concessão regionalizada, né, o Cláudio Castro tem um papel muito fundamental para que isso tivesse acontecido, né, passando por cima, né, principalmente da sociedade organizada, né. E aí a gente faz essa crítica em relação também ao papel do Estado nesse processo, né, que acabou agravando o problema pela falta de saneamento, principalmente nas favelas. As favelas estão fora dos contratos de concessão, né? Então, nas metas de universalização, as favelas não estão previstas lá. Os parcos recursos que ali existem não dá para fazer nem cosquinha na quantidade de favelas que a gente tem, na quantidade de pessoas que deveriam ser impactadas, por onde deveria se começar a universalização do saneamento. Porque se a gente quer universalizar, tem que começar por onde morre gente, para onde não tem, né? Não começar na Zona Sul, onde já tem. Entendeu? Então, assim, se inverteu completamente a lógica no processo. E o Rio de Janeiro tem passado, né, a gente presenciou por crises hídricas aí, não só pela falta em quantidade, mas também em qualidade de água de consumo, né? A gente teve crise de geosmina, a gente ainda tem muitos territórios com água com turbidez elevada, ou seja, totalmente fora dos parâmetros da portaria de potabilidade que é disposta pelo Ministério da Saúde. Então, são esses 4 vertentes, né, do saneamento que está representado na figura, que é abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais,
que são jogados nos nossos rios, né? E manejo dos resíduos sólidos, que a gente chama de lixo, né? Se fossem tratados, então, esses problemas fossem dados solução, a gente não teria tantas DRSAs, que é a sigla que a gente usa para doenças relacionadas ao saneamento ambiental adequado. E tem uma premissa da OMS, né, que diz lá pelos estudos que R$1 investido em saneamento básico iria economizar R$9 no sistema público de saúde. Então, o impacto, né, do investimento, se fosse de fato tomado com as pessoas que mais adoecem, ia ser muito maior até do que isso. Né? Isso é uma modelagem muito por cima. Próximo. Falando do canal do Cunha, né, enquanto estudo, eu trouxe aqui um destaque, uma das principais referências, né, que tem falando sobre o canal do Cunha. Né? Ela é chamada, né, uma subbacia importante, contribuinte da Baía de Guanabara. Né? E a gente fez um estudo, quem tiver mais interesse, eu deixei aqui a referência completa, dessa análise espacial que a gente fez, né, para falar sobre a Baía de Guanabara e até para escolher as áreas que seriam prioritárias do nosso estudo. Né? Boa tarde, gente. Me chamo Maurício Dutra, sou morador do conjunto de Favelas da Maré, está bem aqui ao lado, né? Para quem não conhece, é uma região, segundo o censo IBGE, uma hora eles aumentam, outra hora eles diminuem, tem mais ou menos 125 mil moradores, residente em mais ou menos 50 mil domicílios dentro de um perímetro de 4 km². E a Redes da Maré é uma organização de base comunitária que nasce na década de 80 na luta por direito à moradia. Hoje nós estamos organizados em 5 eixos temáticos: educação, saúde, arte, cultura, memória e identidade, direitos urbanos e socioambientais e direito à segurança pública. Então, organicamente, a gente vai pautar esses temas a partir de uma metodologia que parte da produção de conhecimento, sobretudo a partir do próprio território, que é uma coisa que a gente vai discutir em ambiente de favelas, é justamente a desertificação de informações. Então, a partir da escutativa se produz conhecimento, sobretudo visando incidência política, que é o final, que é o nosso objetivo acima de todas as coisas, né? Que é buscar políticas públicas. Antes de eu entrar na minha fala, propriamente dito, que é para falar sobre saneamento, eu peço a vocês a devida vênia, a devida liberdade, para que o Hélio, que é o nosso jornalista comunitário, tenha um acompanhamento ao longo de... Não vou chutar a idade dele aqui, não vou expor, mas tem um acompanhamento de longa data sobre a Baía de Guanabara e ele vai trazer meio que um apanhado aqui. Primeiramente, boa tarde. Você já me apresentou, meu nome é Hélio Euclides. Esse ano completo 26 anos de comunicação lá na Maré. E o que eu queria falar um pouquinho vou lembrar lá de como eu conheci a Baía de Guanabara. Eu acho que a gente precisa, às vezes, ser apresentado à Bahia. Eu lembro muito bem lá de maio de 2002, na edição 20 do jornal O Cidadão que eu estava, o editor André Esteves, ele entrevistou o Elmo Amador. Então, conheci a história, vi o amor que ele tinha por essa. Não era só uma pesquisa que passou na vida dele. Ele tinha um amor, nas falas, toda a fala dele era de amor. Então ele fez com que eu também amasse esse lugar tão bonito que é a Baía de Guanabara. Vou lembrar do primeiro encontro de saneamento da Maré, que foi em abril de 2019, e o Sérgio estava lá e ele contou que a gente lá no Maré de Notícias, naquela época, em 2019, a gente tinha feito 11 matérias só sobre saneamento, linkando com a Baía de Guanabara. Bom, tem 5 minutos, eu não vou nem sentar. Vou tentar ser o mais objetivo, tentar contribuir um pouco com a experiência da onde eu falo e tentar ser programático, pragmático e propositivo dentro da leitura que eu consegui fazer até agora. Eu estou desde a segunda metade da parte da manhã, escutando um pouco, escutei a mesa dos pescadores, e conheço o Sérgio Ricardo aí já há mais de 20 anos na luta. Eu sou Alain Pinheiro, sou cofundador do Instituto Raiz e Movimento, no Complexo do Alemão.
onde a gente tem desenvolvido algumas possibilidades e metodologias para pensar mudanças estruturantes para aquele território. Mas não só para aquele território, mas no diálogo também toda a região, né, que tem conexões e correlações. E as questões principais que foram colocadas aqui, o que me cabe de contribuir é um pouco de metodologia de trabalho e falar a partir de um determinado eixo, de um determinado recorte, que é a questão do saneamento básico, que é fundamental. Mas antes disso, gostaria de fazer um convite à reflexão, que teve muitas falas pela manhã, a questão de pequenos projetos, projetos pontuais, projetos de que o pescador tem que tirar o lixo da Baía de Guanabara, etc, etc. A colocação que uns acham uma coisa, outros acham outra, outros acham outra. A questão é, possivelmente também, muitos acham que a poluição da Baía de Guanabara é também uma contribuição negativa das favelas que tem no seu entorno. O convite que eu faço é uma reflexão. Não deixe nos colocar um contra os outros. Estamos na mesma frente. A frente de quem, por décadas e décadas, foi visto por aqueles que não, como aqueles que não têm direito a políticas públicas estruturantes que melhorem e dêem dignidade de vida. Agora chamamos a Carla Campos, pesquisadora do ICTB aqui da Fiocruz e da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Bem-vinda, Carla. Vou sentar. Gente, eu escrevi uma colinha porque eu vou falar aqui de improviso, vou falar coisa institucional, então fico com medo de esquecer. Então, vou colar. Bom, primeiro, parabenizar o Sérgio Ricardo, todo mundo aqui envolvido nesse evento. Assim, deu gosto de ver tantas falas tão importantes assim, e temas também igualmente importantes. Eu fui muito bem representada já nas falas anteriores, mas eu agradeço aqui pelo espaço de fala. Principalmente por ver tantas pessoas falando sobre integração, sobre transversalidade, sobre questões transdisciplinares, que é uma coisa que pelas quais a gente luta tanto aqui dentro da Fiocruz, né? E sempre lembrando que as questões sociais acabam perpassando por isso tudo. Então, eu sou veterinária, né, gente? E trabalho aqui como servidora. E de uns tempos para cá trabalho na estratégia de saúde única, ou uma só saúde, então vou definir aqui um pouquinho, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado com o tema, que nada mais é que uma estratégia que considera a interdependência entre as saúdes humana, animal, ambiental e ecossistêmica, que foi falado aqui de diferentes formas, eu acho, aqui, né? Anteriormente a mim. E aí, nesse contexto, a gente foi reparando que as águas, mas principalmente o oceano, não eram tratados de forma tão importante, dando a atenção devida como a gente gostaria, de uma forma geral, mesmo na saúde única, que trata o ambiente como um dos seus pilares, né? E, para além disso, então, a gente sabe também que dentro da estratégia da Agenda 2030, né, que tem os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o ODS 14, que é aquele da vida na água, é o menos trabalhado e também o menos financiado. E aí, a partir daí, então, começou um movimento na Fiocruz, liderado pela estratégia Fiocruz da Agenda 2030, que é coordenada pelo Paulo Gadelha, nosso ex-presidente, numa coisa que a gente tem chamado de Saúde Única Azul, que é justamente a gente dar a devida importância, o devido destaque ao oceano, aos mares e às águas que compõem esse complexo para a saúde de todos, da vida na Terra. Bom, muito obrigada, Carla. Vou seguir, então, para o Antônio Bochecha. O Antônio Bochecha está por aí? Antônio, por favor. Do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e região. Em 5 minutos, a Maju vai avisar isso, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. A nossa querida Adriana está sempre do lado da nossa luta, o nosso Serginho Ricardo e a todos vocês, que nós estamos de parabéns, porque a nossa meta é uma só, é a vida, é a preservação da natureza. A gente não pode culpabilizar nem o pescador, não podemos culpabilizar o pobre, porque nós temos uma estrutura industrial mega capitalista. E esse celularzinho aqui, para compor esse celularzinho aqui, tem que fazer um buraco imenso numa floresta, pegar materiais, pegar minerais para construir um celular. Nós vivemos numa sociedade completamente, sabe, uma sociedade consumista,
e que destrói tudo. Realmente destrói tudo, destrói tudo. São 30 bilhões de toneladas de plásticos nos oceanos. Nos oceanos são 30 bilhões de plásticos, 30 bilhões de toneladas de plásticos anualmente. Isso daí não são pescadores que poluem. Isso são megas indústrias que descartam em alto mar, no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico. Sabe, a gente está comentando, a gente quer corrigir costurar uma pequena reforma para tentar sobreviver num meio de inferno evoluído. A terra, o capital transformou a terra em uma situação terrível de se viver. Obrigada. Se for conseguir até o final, pode ficar. Então, a última pessoa que eu tenho aqui é a Adriana Odara, do Movimento Negro Unificado. Vamos. E do Movimento Bahia Viva. Então, boa tarde a todas e todos. Eu nem sabia o que ia falar, então não me organizei, mas eu vou na linha do companheiro aqui que me antecedeu, né? Porque, assim, eu acho que nós somos a última geração, né, que estamos aqui nesse planeta e que a gente precisa fazer alguma coisa. Estamos fazendo. O problema é que nós, infelizmente, nós não somos dono do dinheiro, né? E quem mais polui a humanidade, o meio ambiente, é quem tem dinheiro. Então, por exemplo, quando nós reclamamos dos plásticos que são consumidos, nós podemos fazer a nossa parte e fazer fazer um consumo mais consciente. Só que, por exemplo, quem produz as sacolas? Tem uma empresa, tem empresas que produzem sacolas. Quem produz as garrafas de refrigerantes que poluem os oceanos? Tem empresas que produzem, né? Então, essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas e precisam mudar a forma como produzem as suas embalagens, né? Porque não basta eu, Adriana, a minha Quixará, por exemplo, eu não tomo mais refrigerante há uns 15 anos, né? Mas tem pessoas que tomam, né? Elas não vão deixar de consumir. Mas as empresas podem fazer uma garrafa, uma outra forma, pensar uma outra forma de embalagem que não faça dano ao meio ambiente. Então, quem mais são os responsáveis pela contaminação do meio ambiente são os donos do capital, né? Do capital. E aí, não dá para nós fazemos a nossa parte, mas eles são os mais responsáveis. A outra coisa, em relação à questão do mar, eu fiquei pensando aqui, não me lembro quem foi que falou, das partículas plásticas já encontradas no sangue, no nosso sangue. Né? Então, eu fico observando muito, há uns 15 anos atrás, você quase não via ninguém falar que estava com câncer. Né? Você era uma coisa assim, câncer era uma doença que não estava muito aqui próximo de você. Assim. Né? E hoje, assim, de uns 15 anos para cá agora, assim, toda hora, assim, a gente que se relaciona muito no movimento social, as pessoas, fulano está com câncer, fulano está com câncer aqui, fulano está com câncer ali. Então, assim, e com certeza, a maioria dos produtos que nós ingerimos, elas têm a ver com o envenenamento por conta de agrotóxico e também por conta de todo esse processo de poluição que vem via terrestre e via mar. Né? Então, a gente vai vendo que também essa degradação do meio ambiente, ela vai o tempo todo também fazendo a degradação do quê? Das nossas vidas. Né? Então, eu acho que era uma coisa que a gente precisava até se apropriar mais, porque a gente está sempre repassando, somos formadores de opiniões também, né, dessa porta para fora. Então, eu queria até ter mais acesso a essa pesquisa em relação à questão de como está interferindo já o plástico no corpo humano, para que a gente possa estar reproduzindo. E eu acho que a outra coisa também é a gente fortalecer as nossas redes. Né? Por exemplo, eu acabei de receber a pesquisa produzida pela companheira aqui, pela minha xará. Eu achei extremamente, gostei muito, porque depois que teve a privatização
da maior parte da SEDAI, né? Coisa que não acontecia, a água na Baixada, no pedaço que eu moro, a água vem quase que o tempo todo contaminada. Você é nítido, você pega a água, tem dia que a água está amarela, tá amarela, entendeu? Então você vê que ali aquela água está contaminada, né? E a única água que você tem, quem não tem poço é a única água que você tem, né? Então depois da chuva também, a água também ela vem muito contaminada, né? Bom, então também é uma coisa para... Então eu gostei muito dessa iniciativa, né? E começar de repente pensar em formar fiscais da água, sabe? Quero dizer para todos, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? E foi complicado para chegar aqui, mas cheguei e adorei conhecer todos vocês, a história dos pescadores aí, maravilhoso. E o trabalho, né, do Sérgio Ricardo e os demais, né? Parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês têm, uma luta muito grande, né? Eu vi mais falando sobre a Baía do Guanabara. Nossa, eu fiquei assim, sabe? A gente fica surpreso, né? Por mais que a gente sabe das coisas, mas cada dia a gente está aprendendo, vivenciando, né? Conhecendo mais a história de cada um. Boa tarde a todos. As pessoas presentes aqui na sala. Eu sou Norma Bonfim, eu sou bióloga e tenho atuado em parceria com a Bahia Viva, aí pelos territórios do Rio de Janeiro. Encontro muito a Adriana por aí na luta e alguns mais aqui. A Adriana, aqui também, que está aqui nos movimentos negros, né, Adriana? Gostei muito da sua fala, porque a nossa fala enquanto mulher negra é fala do território, é fala da realidade, da nossa realidade, e fala também da realidade dos territórios onde nós estamos inseridos e onde nós estamos também lá nos projetos sociais. E lá também essa situação, embora, né, ainda não esteja na rota, nem na linha de pesquisa da Fiocruz, lá também tem essa questão, né, tem as nascentes, tem a questão também da falta de saneamento básico e também na Baixada. Hoje eu tenho feito também um projeto, acompanhando um projeto lá em Japeri, na Baixada, e a situação é a mesma que daqui das comunidades. Lá o povo ainda não tem água, né? Você sabe disso, você é do Comitê de Bacia, você sabe disso. Lá o povo ainda não tem água. Caiu. Ok. Sérgio já é meu conhecido há mais de 20 anos. Estou membro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, a Norma aí sabe disso, a gente está na luta lá pela questão da saúde do trabalhador. Mas o que me fez pedir a palavra aqui foi em virtude da questão de que eu moro no município de Magé, também, né? Além de morar aqui no Rio de Janeiro, moro também no município de Magé, na divisa com Guapimirim. Eu moro dentro da Mata Atlântica. Quando botaram ali quais são a questão das visitas de animais, se tem rato, se não tem o quê. Lá em casa quem visita são os gambás, preguiça, porquinho da Índia. Esses animais que fazem visita lá em casa. Meus cachorros constantemente estão todos cheios de espinho de ouriço. Então, a minha convivência com a natureza ela é totalmente diferente. E eu queria propor, inclusive aqui, de que nós que temos um território dentro de Mata Atlântica, que é um território que pode ser aproveitável, que pode ser valorizado, que pode ser concluído em termos de ampliar o nosso ambiente verde, de ampliar o nosso ambiente nesse sentido, nós não temos a garantia em muitos. Então eu acho que a garantia de território, garantia de terreno para quem já tem posse, no meu caso eu tenho uma posse há mais de 30 anos, eu tenho árvores com mais de 40 metros de altura, eu tenho nascentes dentro da minha propriedade, mas não tenho, eu acho que eu vou falar, tem inteligência. Sei lá, que diabo tem na minha cabeça, que até hoje eu não consegui ter perna para correr atrás, para transformar aquilo ali num uso capião. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria colocar uma questão que me incomoda. Canal do Cunha. Para mim é Inhaúma, Enseada de Inhaúma. Esse era o nome correto, esse era o nome histórico. Quando a gente perde o nome de referência, os nomes indígenas do Rio de Janeiro, a gente perde referência, inclusive, de rio. Quando a gente começa a chamar de canal, a pessoa já acha que não é rio. Esse já é um grande problema. Então, a gente tem que combater o problema a partir da raiz. Então, é canal de Inhaúma,
porque ele junta os rios Faria Timbó e Jacaré. O Jacaré, inclusive, é um nome bastante antigo. Faria Timbó, nem tanto. Cunha, nem sei quem foi. Então, é a enseada de Inhaúma, que foi aterrada e que tem, justamente, ela é formada por esses rios. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que refletir. Por quê? Porque os povos indígenas viviam aqui e toda essa área era piscosa. Você tinha peixe, você tinha a época de Piracema, lá em Magé, que é a área do Alto Floresta, em que todo mundo que morava aqui, inclusive na época da colonização, ia para lá de barcos para pegar peixe, e sobrava peixe e não faltava para ninguém e era saudável. E hoje, inclusive o meio de transporte principal na Baía de Guanabara, em todo não era um carro que passava pela ponte de Niterói, e sim, evidentemente, os barcos. Bem, pessoal, a gente com os pescadores, eu fiquei vendo algumas coisas que eles colocaram e estava direcionado à nossa ideia. Quer dizer, o companheiro falou assim, nós estamos pescando e a gente não tem como levar o lixo para casa, a gente joga o lixo de volta para o mar. É todos os pescadores, principalmente aqueles que usam a rede para puxar, porque ele não vai vir em casa deixar o lixo. Agora, se a gente tem um monte de entidade tirando algum recurso para fazer trabalho na Bahia, aí temos que fazer um projeto para a gente comprar o lixo. Nós temos que comprar o lixo do pescador, porque a gente incentiva ele a trazer o lixo de volta para casa. Se ele pescou e está na rede dele, por que ele vai jogar dentro da água de volta? Ele, quando colocou ali, isso eu guardei na falação dele. Temos que fazer um projeto para a gente comprar o lixo do pescador. Boa tarde, gente. Então, eu vou partir aqui do segmento aqui, que eu acho que é o mais real de todos. Como vi uma demanda aqui muito grande das mulheres, tá? E não podemos esquecer do nosso Chico Mendes, mas todos nós aqui estamos esquecendo da Luísa Alfredo, tá? Porque eu creio que foi a primeira mulher e foi escorraçada, judiada e morta, assassinada cruelmente na Baía de Guanabara, mas foi a primeira ativista a despertar a preservação da Baía de Guanabara enquanto a Bahia se encontrava limpa, Sérgio, tá? Então eu estou aqui pedindo aqui à mesa que qualquer coisa, porque muita coisa já se aconteceu aqui, tá? A colaboração de todos vocês é muito importante, mas precisamos consertar uma parte espiritual que tem que partir do nome da Luísa Alfredo, da Ilha do Sol, que foi a primeira praia de nudismo da América Latina e a primeira mulher a despertar a preservação da Baía de Guanabara, que eu estou vendo aqui a carência que está aqui e a demanda que está de mulher representante. Então, muito antes dos homens, na Baía de Guanabara, já era uma mulher. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Eu quero tirar um minutinho, para agradecer, esse evento maravilhoso, Espero, Serginho, que a gente faça outros mais frequentemente. A Adriana, nossa querida amiga Adriana, por favor, depois a gente tem problemas sérios de saneamento lá na Zona Oeste, especialmente entre Campo Grande até Sepetiba. A praia de Sepetiba, você já sabe como é que está a situação. As favelas lá de Santa Cruz, há um problema terrível, porque eles fizeram as estradas e as favelas ficam abaixo da estrada. Então, quando chove, enlameia tudo, entra água nos casebezinhos, a miséria é uma coisa muito triste, muito terrível. Aí depois você inclui um monitoramento, sei lá, na Zona Oeste. Agradecer ao Cláudio pelo convite e vim aqui estar fazendo parte. Eu sou Eduardo. Há 4 anos atrás eu sofri um acidente aqui no Cais do Porto, onde o carro caiu no mar, 4 pessoas morreram e eu fui sobrevivente. Onde eu comecei um projeto lá na comunidade onde eu vivo, onde eu sou a 4ª geração da minha família, onde nós temos projetos de reciclagem, também nós temos projetos de taekwondo, capoeira, aula de música, onde todos os projetos são totalmente gratuitos, onde os professores são totalmente voluntários e a associação não tem custo para ajudar. E eu também sou vice-presidente da FAF, do núcleo da FAF Rio, que é da FAF Rio, só que é o nosso núcleo da Ilha do Governador. Aqui eu já me coloco à disposição para qualquer estudo que for necessário fazer em qualquer uma das nossas comunidades. A gente sabe que é um lugar difícil de adentrar para estudar, conseguir
Aí que eu me coloco à disposição de todos, o que precisar, e também qualquer experimento que quiser fazer em alguma comunidade, a nossa está de portas abertas. E muito obrigado pela oportunidade. No dia 21 de setembro, há 18 anos, esse ano é a 18ª, nós vamos fazer a Caminhada pela Liberdade Religiosa. Mas a Caminhada pela Liberdade Religiosa ela é uma caminhada feita por religiosos e também por conta da sustentabilidade também, e em defesa do Estado laico. Então é um convite que eu estou fazendo aqui em nome da comissão, para que todos vocês participem. A concentração a partir das 10 horas da manhã, lá no posto 5 Copacabana. Então leve as bandeiras em defesa da água, leve as bandeiras em defesa do mar, leve as bandeiras em defesa das nossas, porque são as nossas bandeiras, né? Porque a gente sabe que cada dia mais esse Estado está ficando mais fundamentalista, né? E a laicidade desse Estado, principalmente para as mulheres e povo de matrizes africanas, cada vez mais ameaçado, apesar de estar garantido na Constituição Federal. Então é um convite que eu estou fazendo aí a todos e todas vocês. Tá bom? Muito obrigada. É um grito, na verdade, do movimento de atingir de barragens, que ele fala assim: águas para a vida, a de não para a morte. Tá? Vamos fazer todo mundo em pé. Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Obrigado, para finalizar, em termos de encaminhamento, e essa questão mais do ponto de vista político, a questão da Universidade do Mar. Né? Nós estamos construindo um centro de formação com a UFRJ, um espaço grande, no Fundão. Mas a Ilha do Brocoió, que nós estávamos articulando carta de todas as reitorias, inclusive aqui da Fiocruz, para a Ilha de Brocoió virar um campus, ele foi privatizado. O Estado, Adriana, deu sabe para quem? Águas do Rio. Águas do Rio, privatizaram a Ilha de Brocoió, acabaram de privatizar. Diga-se de passagem, eu vou deixar aqui abertamente, responsabilidade da Universidade do Estado de Janeiro, onde eu estudei. A última coisa para os encaminhamentos, que o pessoal da Fiocruz que trabalha a semana toda, já viu que a moça já apareceu ali, nós combinamos 5 horas, nós vamos terminar um pouquinho antes. E ainda tem uns engarrafamentos, né? Sair daqui 2 horas para lá, para cá. É a questão da mesa de abertura, que nós tivemos aqui, o vice-presidente de Ambiente, o Valclé, a direção da Fiocruz Mata Atlântica, a coordenação do programa de saúde integrado na saúde das favelas, e também tivemos aqui o NIDES da UFRJ, respeitando a reitoria. É aquela proposta de criação de um programa, né, interdisciplinar, um programa focado na construção de políticas, projetos, iniciativas no campo da saúde dos povos das águas. Das águas e das florestas também, porque os manguezais são florestas, Mata Atlântica, né? Então, um programa, só para deixar claro qual é o encaminhamento. Isso sendo aprovado, vai ser gerado um documento, a presidência da Fiocruz e a reitoria da UFRJ, para iniciar um processo de construção. Com consulta, ouvindo, que a primeira coisa que tem que ser feita, quais são os pesquisadores da UFRJ e da Fiocruz que já atuam ou que têm interesse de atuar com essas populações. Já tem um monte de gente que atua, um monte já passaram por aqui. A Adriana, então, não é nem optativo, é obrigatória a participação dela, porque ela já está dentro. Mas outros que passaram aqui, e outros que não puderam vir, de manhã, Alexandre Pessoa passou aqui, falou que estava hoje cheio de compromisso, mas que está dentro, o Hermano, que está dentro disso, que era o vice-presidente. Tem um monte de gente aí. Tem gente da UERJ, tem gente de outra, da Unirio, etc. e tal. Então, primeiro é identificar quem dentro dessas instituições tem interesse nisso. Feito isso, aí nós entraremos num processo de consulta, que é o quê? Ver o que eles estão pesquisando, quais são as áreas. Nós aqui anotamos um monte de coisas que são questões que são apresentadas como prioridades. Aqui se falou da questão do microplástico, se falou da saúde dos manguezais, da saúde dos pescadores. Nós falamos aqui de saúde mental, que a pesquisa que nós fizemos, Adriana, que um horizonte de pescadores aqui do Canal do Cunha nos chamou muita atenção, que eles relacionam o problema da poluição não apenas com a questão da saúde
coletiva e criar um aspecto da saúde mental e da questão econômica, mas a poluição como saúde mental. A pergunta é, nós temos acordo em relação a isso, a esse encaminhamento, como uma das conclusões aqui em relação a isso, que isso é uma questão operacional, é a continuidade da movimentação. Temos acordo, alguém é contrário a isso? Como se diz no parlamento, né? Como é que Aqueles concordam que não tem como estão. Então, podemos então colocar aqui como aprovado por unanimidade aqui pela nossa plenária. É isso? Então tá bom. Bom, eu quero aqui agradecer. Eu queria o seguinte, o pessoal que tem Bahia Viva de coração, mas tem os que militam no Bahia Viva. O pessoal do Bahia Viva, os voluntários, estagiários e tal, militantes, pode vir para cá para a gente fazer uma última foto, gente? Só para a gente... Aqui tem uma galera, tem um pessoal que é Bahia Viva, Bahia Viva é aberto, tá, gente? Quem quiser ser membro do Bahia Viva e tal, vai ter a galera que leva o piano. Nós somos cerca de 80 pessoas hoje, entre estagiários, voluntários, etc e tal. Uma parte está aqui, outros já foram embora. Porque várias pessoas falaram assim, o Sérgio Ricardo e tal, nunca foi Elmo Amador, nunca foi Sérgio Ricardo, sempre foi uma coisa coletiva, tá bom? Vamos fazer uma foto aqui? Vai ficar, mas Cláudio e Lug, esses dois eles precisam vir para cá também. Calma aí, eu vou. É.